Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, livro de Gênesis, capítulo 13. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Minha tradução é NVI, eu vou pedir aos irmãos para nos acompanhar. Gênesis no capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Quem quiser ficar sentado, fica à vontade em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13 para finalizar. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, ele seria chamado Escolhas Ruins, Consequências Trágicas. Escolhas ruins, consequências trágicas. Irmãos, eu vou ser bem breve com você. Eu também estou cansado. O dia hoje foi puxado no serviço, mas Deus é bom. Aleluia. A história que nós conhecemos, a narrativa bíblica é bem conhecida dos irmãos. Fala da história de Abrão, que saiu da terra de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. Abraão tinha 75 anos de idade. Deus havia ordenado a Abraão a ele sair e ir para um lugar que ele iria mostrar. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que Abraão acabou levando quem com ele? Seu sobrinho Ló. E é interessante que todas as vezes que nós vamos ler a respeito de Ló, irmãos, ele sempre está numa situação desagradável. Ló nunca está numa situação favorável. Todas as referências bíblicas referente a Ló, especificamente a Ló, é sempre uma coisa desagradável para Abraão. Abraão teve que libertá-lo porque ele foi levado cativo. Abraão teve que se separar dele, porque estava prejudicando já, estava trazendo desavença entre sua família, desavença entre seus pastores.
Inclusive agora, nesse texto que nós vamos ler, irmãos, Abraão tinha saído do Egito, porque ele tinha passado uma temporada lá, e de lá ele ficou ainda mais rico, porque ele já era muito rico. E seu sobrinho Ló também ficou ainda mais poderoso. E é interessante que ao observar esse texto aqui, nós vamos perceber que Abraão ele tinha todo o direito, como patriarca da família, como chefe da família, escolher aonde bem queria ficar. Se ele ficasse no leste, Ló tinha que ir para o oeste. Se ele fosse para a esquerda, Ló tinha que se virar para ir para a direita. A escolha era de Abraão, não era de Ló. Só que Abraão abriu mão disso, abriu mão da sua escolha para que o seu sobrinho pudesse ser beneficiado. E quando Ló tem essa escolha, irmãos, o que ele faz? Ele olha para o lado do Jordão e ele observa o Vale do Jordão, uma região extremamente fértil, como o jardim do Senhor, está escrito na palavra de Deus. E Ló, ao observar aquilo ali, ele prefere ir nessa direção, pois era muito mais vantajoso para ele. Que criador de ovelhas, pastor, que criador de animais não preferiria estar numa terra onde tinha melhor vegetação? Ló optou por ir para essa região, enquanto Abraão continuou na terra de Canaã, uma terra difícil, uma terra muito árida, com seus animais, com a sua esposa, com seus servos, continuou ali na terra de Canaã. Mas frisa comigo aqui, irmãos, versículo 10 diz assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia: então olhou Ló e viu o vale do Jordão. Ló viu o vale do Jordão. Quando eu penso nessa questão de ver, a Bíblia vai nos falar lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós não somos daqueles que andam pelo que vemos, nós andamos pela fé. Pastor, nós não caminhamos pelo que nós vemos diante de nós, nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a 3 dias, não me importa, eu continuo caminhando pela fé, porque isso não pode mudar na igreja. Independente da situação, eu estou continuando olhando para Jesus. E é interessante que em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai falar que, embora Abraão tivesse as promessas, ele não estava frisando uma pátria aqui, ele estava olhando uma pátria celestial. Os seus olhos estavam voltados para o céu, irmão. Só que Ló era diferente. Ló gostava das coisas materiais, físicas. Ló foi levado ao desejo de possuir algo melhor para ele. Ló é o tipo de pessoa, irmãos, quando você se compara a ele com Abraão, ele parece uma pessoa que crê em Deus, mas parece que não tem uma intimidade suficiente para viver para Deus, porque ele não consegue andar pela fé. As suas decisões são decisões ruins, com uma consequência trágica, irmãos. Nós vamos observar que Ló ele foi para uma terra boa, só que o que tinha nessa terra? Tinha a cidade de Sodoma e de Gomorra. E no versículo 13 aí, a Bíblia vai nos falar que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Observe bem. Na balança de Ló, na balança que Ló poderia ter feito, vou pesar as minhas escolhas. E o que é de fato melhor para mim e para minha família? Continuar aqui em Canaã ou ir para aquela região? Pensa comigo, irmãos. Nesse primeiro texto que nós lemos aqui, Ló ele se aproxima da terra de Sodoma. Só que quando nós vamos observar as referências posteriores, pastor, ele já está dentro de Sodoma.
Ló, ele se aproxima, ele se acampa próximo a Sodoma. Ele não está em Sodoma, ele está próximo. Ele constrói a sua tenda próxima até chegar em Sodoma, mas ele ainda não está lá dentro. Só que quando nós vamos ver capítulo 19, ele já está dentro de Sodoma, participando do mesmo, de tudo aquilo que estava acontecendo naquela sociedade. Ele teve uma ideia bacana, irmãos, só que a consequência para ele foi muito trágica. Olha só, quando ele escolhe viver naquela região, ele traz um problema sério para sua família. Nas referências posteriores, capítulo 19, nós vamos ver que quando Deus envia 2 anjos para Sodoma, para destruir, para verificar a situação de Sodoma, porque Deus queria dar um juízo contra eles, mas Ele queria primeiro que o tribunal celestial confirmasse o que estava acontecendo lá. E quando os anjos do julgamento chegam naquela cidade e observam todo aquele pecado, eles então ordenam que Ló saia imediatamente, porque o juízo de Deus já estava às portas. Pega a sua família, pega a sua esposa, pega suas filhas, seus genros, e vão embora. Vai para o vale, vai para outra região, vai para outra cidade, porque aqui você não pode ficar. Só que quando nós vamos ver, irmãos, depois, que os anjos falam assim para ele: Gabriel, não olha para trás, siga em frente. E é interessante que no capítulo 19, irmão Fabiano, a Bíblia vai nos falar que Ló estava hesitando. O tempo estava passando, ele não queria sair de Sodoma. Sabe o que isso me faz pensar, irmãos? O seu coração, a sua vida, está toda agarrada naquela cidade, e ele não queria abrir mão disso. Os anjos então pegam pela mão de Ló e arrastam ele para fora, obriga ele a caminhar e levar suas filhas, porque os genros não acreditavam nele. E no meio do caminho, o que acontece? A esposa de Ló olha para trás, diante da destruição da sua cidade, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. O sal representa juízo na Bíblia Sagrada. Só que, irmãos, não é simplesmente o fato de olhar para trás. Quando você pensa nisso, ela está com o seu coração na sua vida, ela não quer abandonar a vida anterior, ela não quer largar o padrão daquela vida que está ali, ela não quer largar tudo que ela conquistou ali, ela não quer andar e caminhar pela fé, ela quer continuar da mesma forma que estava, participando do jeito que estava. Entenda bem, irmãos. Posteriormente nós vamos ver uma coisa desagradável acontecendo com Ló e suas filhas. Não vou entrar em detalhes, mas a ideia que elas tinham é aquilo que elas tinham aprendido naquela cidade. A esposa de Ló seguia o mesmo padrão daquela cidade. Os ensinamentos de Ló, ao oferecer às suas filhas quando os anjos estavam em sua casa, era algo que o padrão daquela sociedade requeria. Jó já estava sendo influenciado pelo mal, irmãos. Escolhas ruins, consequências trágicas. Por conta da escolha de Ló, a sua família se perdeu. Por conta da escolha ruim de Ló, a sua família foi destruída praticamente. Ló perdeu tudo, perdeu sua dignidade, e só foi salvo porque Deus teve misericórdia de Abraão. E a Bíblia vai falar assim: lembrou-se Deus de Ló? Não, lembrou-se Deus de Abraão. E por conta da fé de Abraão, ele livrou Ló. Porque se fosse só simplesmente pela vida de Ló, ele teria sido destruído junto com aquela cidade. Escolhas ruins, irmãos, consequências trágicas. Mas eu quero avançar aqui com você, que eu não quero ficar muito tempo aqui com você na quarta-feira. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Parece bom, parece legal, mas a que custo essa escolha vai trazer para mim? Parece bacana aquele cargo, mas a que custo isso vai me levar? Que escolhas morais, éticas e espirituais estou disposto a continuar, a escolher aquela função, aquele cargo?
pesar na balança, irmãos. Aquilo pode nos trazer, Fabiano, um benefício imediato, mas a que preço? A que preço? Deus essa noite está falando com você, irmãos. Não olhe, não siga aquilo que está diante dos seus olhos, vai além, olhe pela fé em Deus. Por conta dos olhos, Eva e Adão caíram em pecado, porque caíram no engodo da aparência do fruto proibido. Por conta da aparência daquilo que parecia bom, Ló escolheu a campina do Jordão, o vale do Jordão, mas ele perdeu e foi influenciado por toda aquela maldade que havia naquela sociedade. A Bíblia vai nos falar em Juízes, a partir do capítulo 13, que Deus havia escolhido um homem desde o ventre, chamado Sansão. Sansão, ele foi escolhido como libertador da nação. Sansão seria nazireu. Sansão, ele seria separado para Deus desde o seu nascimento. Ele não poderia chegar perto de animais mortos ou perto de defunto, beber vinho, nem raspar a sua cabeça. Ele era um nazireu consagrado e separado para o Senhor. Sabe, quando a gente olha a vida de Sansão, irmãos, um homem tão forte, que tinha o poder de Deus, a Bíblia fala que Deus se apossava dele, que Deus o usava poderosamente. Você vai ver escolhas ruins na vida desse homem. Você poderia olhar e falar: meu Deus, esse camarada poderia ter sido um homem extremamente poderoso na terra, libertar de fato Israel. Mas por conta das suas escolhas, irmãos, o seu fim foi um fim humilhante, degradante para um servo de Deus. Olha o que ele faz. Ele escolhe se casar com uma filisteia. A lei judaica proibia relacionamento com pagãos. Posteriormente ele se deita com a prostituta, e depois se namora com uma mulher chamada Dalila. E sabe qual foi o fim dele? Cortaram a sua cabeça, furaram os seus olhos. E se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, nem a salvação ele teria galgado. Escolhas ruins, consequências trágicas. A Bíblia vai nos falar ainda do segundo rei de Israel, chamado Davi. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, e Deus escolheu um jovem que estava pastoreando as ovelhas do seu pai para ser o novo rei de Israel. Davi traz uma grande libertação da nação ao derrotar Golias, um homem de quase 3 metros de altura. E é interessante, irmãos, quando a gente olha esse relato da Bíblia, como Deus usava a Davi, como Davi se alegrava na presença de Deus. Davi elabora inúmeros salmos de agradecimento, louvor, de gratidão a Deus, exaltação ao Senhor, de livramentos da presença de Deus, na casa dele, na vida dele, no reinado dele. E a Bíblia inclusive chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu conforme a sua vontade. Só sabe o que Davi faz? Davi já tinha estabelecido o seu reino, já tinha filhos e já estava casado com muitas mulheres e tinha muitas concubinas. E no tempo que os reis saíam às guerras, a praticar guerra, a guerrear um com os outros, ele estava no terraço. E a Bíblia fala que mente vazia é a oficina do diabo, não é isso que fala por aí? E ao olhar lá do seu terraço, ele observa uma jovem tomando banho. E o seu coração, a sua mente se apega àquele desejo proibido, porque a mulher era uma mulher casada. E um dos seus guerreiros, dos seus valentes, chamado Urias, ele se namora com essa mulher, comete adultério com essa mulher, e para tentar esconder o seu pecado, envia uma carta a Joabe, seu general, e manda colocar Urias no lugar mais ferrenho da guerra para que ele pudesse ser morto. E isso acontece, e tudo fica tranquilo para Davi. Ninguém está sabendo de nada do que está acontecendo com ele. Escolhas ruins, consequências trágicas. Só que a sua escolha, a sua decisão estava sendo vista pelo Senhor dos céus. Hebreus vai falar que nada está em oculto diante daquele que vê todas as coisas. Capítulo 4 de Hebreus.
Nós vamos perceber que após a repreensão do profeta Natã, ele se arrepende, busca o Senhor, e Deus ainda usa de misericórdia com ele. Mas sabe qual foi a consequência para Davi? A espada nunca saiu de dentro da sua casa. Sua filha foi violentada, seus filhos mataram-se uns aos outros, e seus 2 filhos, Adonias, e seu outro filho mais velho, Absalão, tentou usurpar o seu trono. Escolhas ruins, consequências trágicas, irmãos. Deus nessa noite está falando conosco para tomarmos as nossas melhores decisões, não baseado em aparências, não baseado em desejos do nosso coração, não baseado naquilo que eu quero de fato, porque o nosso coração, irmãos, é mau, é influenciado pelo pecado. Deus nessa noite está falando conosco: tome as suas decisões não baseadas em aparências ou em uma satisfação passageira e carnal. Senhor, eu quero construir uma família. Não escolha, pelo amor de Deus, pela aparência, irmãos. Senhor, eu quero o melhor carro. Irmãos, olha que preço essa exaltação vai te trazer. A que custo? Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar o preço que Ló pagou? Você está disposto a sofrer as consequências que Davi sofreu, a que Sansão sofreu? Irmãos, pensa nas suas escolhas em nome de Jesus. Eu quero finalizar. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem é de Cristo está carregando uma cruz. Quem é de Cristo, irmãos, não vive mais de acordo com os desejos do seu coração, pela aparência, por aquilo que traz uma satisfação passageira e carnal. Observe, irmãos, em nome de Jesus, nós olhamos pela fé em Jesus e às vezes devemos renunciar a tudo aquilo para que na frente Deus possa nos recompensar. Só para finalizar aqui com você, no versículo 14 de Gênesis ainda, capítulo 13, o Senhor chama Abraão e fala assim: Abraão, ele escolheu o melhor, mas sabe o que eu vou te dar? Percorre toda a terra de Canaã. E ele percorre toda a terra de Canaã. É isso, Abraão, que eu vou te dar, não só você, mas a sua posteridade. Irmãos, entenda, quem faz as melhores escolhas ao lado do Senhor, Deus vai recompensar. Pode ser ruim agora, porque você está abrindo mão de algo que satisfaria os desejos, mas na frente você vai ganhar muito mais na presença do Senhor. A renúncia de agora, irmãos, não se compara àquilo que Deus vai nos dar depois. É por isso que Paulo fala lá em Romanos que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem muito mais para nós, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração com você, vou finalizar aqui, não vou prolongar. Eu quero que você medita nisso em nome de Jesus. Pese na balança as suas escolhas. A que preço devemos tomar uma decisão? Perder a presença de Deus, a que custo? Abrir mão das promessas, para quê? Abrir mão do chamado de Deus, para quê? Perder a nossa família, irmãos, por conta de um desejo carnal. Por que eu vou fazer isso, irmãos? Se lá na frente Deus vai me abençoar. Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Aquilo que eu não consegui transmitir para a sua igreja, que o Senhor fale aos seus corações, meu Pai. Oh Deus amado, Deus querido, nos dê sabedoria. Tiago fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que vai dar deliberadamente a todo aquele que pede com fé. Dai-nos sabedoria para tomar as melhores escolhas, melhores decisões.
dai-nos forças para renunciar ao pecado, dai-nos forças para renunciar aos desejos carnais, dai-nos forças para viver, Pai, em agradando a Ti, ó Deus, andando pela fé em Ti, em nome de Jesus. Que sejamos como Abraão, que abriu mão, Pai, da sua terra, que saiu do meio da sua parentela e caminhou pela fé, e Deus o abençoou, e até hoje ele é lembrado como o Pai da fé. Meu Deus, abençoa a sua igreja, nos abençoe para a glória do Teu nome. Amém.